Olá! Olá, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Já adianto aqui o meu pedido de desculpa pelo atraso inicial da live, mas tenho certeza que esse atraso será recompensado. Hoje a gente tem um convidado super especial, um colega de carreira, de profissão, Gerson Aragão, defensor público do estado de Sergipe. E a gente vai conversar de como passar em concursos da defensoria, como se tornar um defensor público. Professor Gerson, ele tem uma larga experiência na vida de concursos públicos, desenvolveu um método de aprovação bem peculiar e a gente vai conversar, tá certo? Um pouquinho sobre como passar em concurso da Defensoria Pública. E já deixo o meu convite que logo após a minha live, a professora Lídia também estará aqui fazendo uma outra live conversando sobre o concurso de analista da Defensoria Pública, processo civil. Eu verifiquei aqui que o meu convidado já entrou na sala. Estou esperando ele aceitar o convite para a gente iniciar a nossa live. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, deixem as dúvidas aqui que a gente vai conversar. Gerson, querido, boa noite. Bem-vindo ao Instagram As Defensoras. Que prazer, que honra tê-lo aqui. Você que é essa figura tão admirável, esse defensor público, tão famoso no mundo dos concursos. Coisa boa tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Kate. Prazer imenso falar aqui com você. Bondade sua, a meu respeito. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para ajudar no que for possível nessa, para quem está pensando, né, e deseja fazer concurso público. Principalmente Defensoria Pública, né? Tá certo, isso. Gerson, vamos primeiro contextualizar, né? O concurso de defensor público do estado de Sergipe está prestes a sair, não é? Já saiu um regulamento do concurso? Já saiu um regulamento, tá? Tá nas resoluções do Conselho da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. E o concurso, efetivamente, ele só não aconteceu por causa da pandemia agora, né? Então, eu acredito pessoalmente que esse concurso é uma suposição pessoal minha, né? Nada a ver com a administração, que esse concurso vai sair entre o primeiro e o segundo semestre do próximo ano. Tempo suficiente para quem quiser se preparar, né? Com certeza, um tempo excelente. E a quantidade de vagas já tem? A quantidade de vagas disponíveis? Veja, o que é que eu sei, né? Que existem cargos vagos, tá? Não vou nem saber precisar aqui porque não estou inteirado da quantidade de cargos vagos. Mas eu acredito que tem uns 8 a 10 cargos vagos, tá? Além disso, se você observar, né, isso é dado público, né? Se você quiser observar a idade dos defensores, né, que atuam na Defensoria Pública de Sergipe, você vai ver que vai ter aposentadorias compulsórias pelos próximos 4, 5 anos, né? Perfeito. Devido à idade. Então, assim, eu pessoalmente acredito que daqui a 4, 5 anos, umas 20 vagas, por aí. Ótimo. Então, e a defensoria da minha vez chegou na posição 62 ou 67, se não me engano. Porque sempre tem, tipo, passei no meu estado, já passei em Sim, outro concurso, é mais perto da minha exato. cidade, então tem muita gente que não assume. Então, E aí vai assim, rodando, né? isso vai rodando. Então, tanto na Bahia, Defensoria Pública da Bahia, chamou a lista toda e voltou para o cadastro de reserva, né? E aqui em Sergipe chamou praticamente todos os aprovados. Então, Coisa eu acho que boa. tem boas perspectivas, né, para quem quer a Defensoria Pública, especialmente aqui em Sergipe, você já sabendo com antecedência, né, que vai Com sair, que certeza. vai ser próximo ano, que tem tempo, né, e o regulamento já traz o conteúdo programático, né, então, assim, você estuda até com
o conteúdo programático em mãos. Tá? Ótimo. Então tá, professor Gerson, então vamos iniciar. Quais são as dicas para a pessoa que está nessa caminhada? Seja aquele concurseiro que já está colecionando algumas reprovações, já está na estrada há algum tempo, seja também para aqueles concurseiros que acabaram de iniciar essa trajetória, porque a gente tem de todos os lados aqui no nosso Instagram. Então, assim, independente de quem está começando ou quem já está na estrada, eu acho que a coisa mais importante em relação ao concurso público é você ter a noção exata de que o que vai dar a sua aprovação é acertar questões. Né? Uhum. Parece uma bobagem, você fala bem assim, mas é óbvio que acertar questões é o que vai gerar a sua aprovação. Mas se é algo que parece tão óbvio, por que a maioria das pessoas não estruturam seus estudos ou não estruturam suas estratégias de estudo com essa finalidade? Por que passa tanto tempo lendo doutrina, jurisprudência e fica tão pouco tempo em questões? Porque ao resolver as questões, não analisa item por item por que está certo, por que está errado, fica realmente tempo ali. Né? Porque quando identifica que nas questões as respostas estão na letra de lei, não passa mais tempo na letra de lei, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que parece óbvia, mas é um óbvio que a pessoa é tão óbvio que ela não enxerga as consequências ela não enxerga o que ela tem que fazer de tão óbvio. Então, qual é o estudo tradicional? O estudo tradicional é entrar num cursinho, assistir às aulas, ler o livro do professor. Jurisprudência está muito difundida, então vou ler os informativos do STF, do STJ e resolve questões, faz um simulado fim de semana. Esse estudo, nessa linearidade, ela não é que não vai dar resultado, mas não te dá a maior eficiência possível para o que você quer, no concurso público. Perfeito. E professor Gerson, como que você indica a fazer as questões? Baixar a prova do site mesmo, Sebrasp, PFCC, comprar um livro de questões, utilizar alguns sites específicos de questões. Você aconselha o aluno realizar a questão, depois verificar o gabarito, ou já faz a questão com o gabarito? Porque eu recebo algumas perguntas sobre... Tudo bem, todo mundo fala que é muito importante realizar questões, mas como é que o aluno deve realizar questões para aproveitar, de fato, esse tempo disponível que ele tem? Que geralmente é curto, né? Sim, sim. A primeira coisa que eu faço é o seguinte, vamos lá. Vou estudar um tema, um determinado tema. Aí vou na minha época não tinha filtro, site e tudo mais. Eu ia no PCI Concursos, né? Pegava, baixava as provas e ia questão por questão. Mas hoje em dia está tranquilo. Você pode ir num site de concurso fazer um filtro. Vou dar um exemplo que... vamos pegar um tema aqui. Direitos e garantias fundamentais. Vai estudar direitos e garantias fundamentais, direito constitucional. E então você vai resolver, você vai estudar aquele tema. Então a primeira coisa que eu faria é fazer todo o meu estudo direcionado pensando nesse propósito, acertar questões. Então o que é que eu faria? Faria um filtro, tá, dessas questões e eu ia ler as questões. Sem compromisso em resolver. Eu não quero resolver, eu quero ler as questões. Por que eu quero ler as questões? Mesmo que eu não saiba, a pessoa vai dizer assim, mas eu não sei nada do tema, da matéria. Não tem problema. Você vai ler como se estivesse lendo uma revista. Quando você terminar essa leitura dessas questões, você vai estudar o tema em si. Vamos dizer que você vai pegar um livro para estudar. Tá? E aí você, depois de ler essas questões, o seu olhar ele é diferente de quem nunca leu. Né? Perfeito. Se você olhar ao estudar o tema é diferente. O seu olhar ao resolver as questões é diferente. Porque quando você lê um determinado trecho, você diz, não, eu li isso aqui na questão. Então eu grifo. Aí você está lendo os artigos do direito, o artigo 5º. Mas naquela questão falava sobre isso aqui. Aí você tem uma noção. O seu olhar no estudo é diferente. Né? Então uma pessoa que não leu as questões, só leu, para uma pessoa que não leu, na hora de estudar o olhar é diferente. Aí já começa a primeira diferença. Tá? Perfeito. E aí vamos dizer que depois você vai resolver as questões. Né? Então, como é que comumente as pessoas fazem? As pessoas resolvem as questões
Se errou, ela viu porque errou, dá uma olhada porque errou, era isso, tá, e pronto, e segue, continua estudando. E eu já não fazia assim, né? O que eu fazia? Ao resolver as questões, eu queria saber, mesmo que eu resolvesse poucas questões, eu queria saber item por item, por que é que estava certo e por que é que estava errado. Então, eu acertei. Ah, acertei. Mas por que eu acertei? Ah, porque estava no inciso terceiro do artigo 5º. Tá, vou lá. Ah, tá aqui mesmo, é isso mesmo. Beleza, é isso mesmo. Esse item aqui, por que eu errei? Ah, eu errei porque tem um aspecto doutrinário em relação a isso. Tá, beleza. Cadê? Onde é que tá isso no livro? Tá lá. Beleza. Então, assim, eu com isso, eu elevava o meu nível de aprendizado, mas não aprender, por acumular conhecimento, mas assim, um aprendizado e um conhecimento que me seria útil futuramente quando eu fosse resolver outras questões. Então, Perfeito. cada vez isso ia se tornando uma bola de neve de conhecimento, mas de conhecimento direcionado e específico. Né? E Então, específico. eu não vejo as pessoas assim, pelo menos as que entram em contato comigo, eu não vejo fazendo isso. Isso dá muito resultado. Porque quando você. Sim, Aí você resolve as tá. questões. Você resolve as questões. Aí, tipo, acertei 40%. Aí você faz isso. Quando revisa lá na frente, esse tópico, aí vai resolver de novo, isso você já não erra. Somado com o que você estudou, com um olhar diferente. Então aí você acerta cada vez mais. Aí você vê o seu percentual de acerto subindo. Chega um Subindo. momento chega um momento que você vai resolver questões, é quase impossível você não ter uma alta pontuação, né? Eu só não digo que você vai acertar 100% de tudo, porque sempre tem questões novas, questões muito difíceis, mas no geral, na maioria dos temas, as questões que vêm, elas giram pelas mesmas ideias, pelos mesmos raciocínios, com as mesmas pegadinhas, não acredito em Pegadinha. pegadinha, mas as mesmas pegadinhas ou estilo de pegadinha. Sim. Então, quando eu percebia que uma coisa me derrubou, porque, olha, ele me perguntou um trecho do código que só porque tem um não aqui, ou porque a linguagem é truncada e confusa, eu errei. Então, quando eu estava lendo o código, aí eu vi um trecho que tinha um não, que tinha um obrigatório, que tinha uma linguagem confusa, já disparava um gatilho na minha cabeça, e isso aqui eles podem cobrar de novo, porque está no mesmo Sim. padrão. E se você for ver ao longo da. Quanto mais você resolve questões, você vai vendo que as bancas têm padrões. E Padrões bem aí você vai parecidos. pegando o jeito. Então, assim, existe uma diferença muito grande em você ser estratégico para o seu objetivo, que é acertar questões, e você achar que concurso é algo que você merece porque você se esforçou muito. Ah, eu me esforço muito, eu estudo muito, eu faço muito. Mas chega na hora da prova, não passa, eu tiro uma nota ruim e fica frustrado. Isso Uhum. aconteceu comigo Perfeito. quando eu estudava para analista. Eu comecei, né? Vindo da área jurídica, eu disse bem assim: tem que ler os livros, tem que ler os livros. E quanto mais eu li o livro, menos eu acertava. Não é que eu menos acertava, é que eu não conseguia, chegava um ponto ali que eu não conseguia passar aquele ponto. Tipo, 60%, 70%, e analista a gente sabe, né? Uma pontuação A altíssima que nota tem que é passar. alta, né? Sim. E eu estudava, relia o livro e coisava de novo, e não ia. E por que que não ia? Porque as questões de analista da minha época eram uma cópia deslavada dos códigos. E Sim. aí, se eu não fizesse um estudo voltado para código, para acertar as questões, eu não ia evoluir. Então, assim, Sim. o estudo não está relacionado com o volume de conhecimento que você bota na cabeça, né? Mas, assim, o conhecimento que você coloca na cabeça que você consegue aplicar e resolver as questões. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, professor Gerson. Eu também estudei assim, eu fui Hum. analista já do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, atualmente sou defensora pública, e o meu estudo era basicamente isso. Eu selecionava as questões que eu iria realizar, fazia muitas questões, muitas, muitas, muitas. Eu acho que chegou uma época que eu conseguia desenvolver mais ou menos 100 questões por dia de estudo, assim, porque a minha mente já estava muito focada a fazer Já. questões, eu conseguia identificar os erros da minha questão. E após eu fazer a questão, toda vez que tinha referência da lei seca, eu ia no meu código e marcava com Embarcado. cores diferentes. E na véspera da prova, eu pegava o meu código, ele Ia nele, conversava né? de uma forma particular comigo. Ele falava: olha, isso aqui já caiu 10 vezes, isso aqui já caiu 15 vezes, e eu ia, revisava esses artigos. E eu É. consegui passar em vários concursos utilizando
esse método. O problema que eu acho é que as Hum. pessoas ainda têm uma insegurança e um preconceito. Veja se eu estiver errado, o senhor me Hum. corrija, Thay. Não, vai Tem falar. um preconceito, né? Quando É. você fala assim, nossa, mas você passou para defensora pública e você lia muita lei seca, que fazia muita questão, e você não leu tal livro, É, tal livro, tal livro, né? não leu Celso Antônio Bandeira de Mello? Não leu Sérgio Antônio, Bandeira, não leu o livro. Eu lembro que na minha época estava bem famoso aquele livro do Gilmar Mendes. É, Gente, de que era controle de enorme, assim. constitucionalidade, né? Isso, de direito constitucional, que era o Gilmar, É, o Gilmar, Paulo. Gandra Martins, né? Não, Gandra Isso, não, não era lembro agora. Paulo Bonô Paulo, Paulo, Branco, eu esqueci o nome dele. isso, Paulo Branco, Eram procurador três. da República, sim. É, E o livro, gente, quando eu grifava aquele livro no início, que eu comecei a estudar, surgiu esse livro, o grifo até passava para o outro lado da página, porque era tão sim. fino, parecia um negócio de Bíblia a página. Eu falei, gente, se eu tiver que estudar tudo isso até chegar na minha prova, já era. E depois eu consegui fazer esse ajuste no meu estudo e deu muito, muito certo. E, professor, Hum, uma hum. pessoa que está perguntando se você acha apropriado fazer um caderno de questões. Caderno de questões com os erros. É isso. A Camila está perguntando. O que é que eu fazia exatamente? Ao estudar, eu pegava o livro, né? O que eu estava estudando, o código não, isso é mais em relação à doutrina. E eu anotava os tópicos e a essência do que eu estava estudando, tá? Para quê? Para eu não precisar voltar no livro, não precisar voltar nos grifos. Então, tinha a essência do que eu estava estudando, estava lá. Para você ter uma ideia de proporção, era algo assim, a cada 20 páginas saía uma, tá? Então, um livro de 200 páginas, saía umas 10 páginas. Folha de ofício, tá? Uhum. E aí eu tinha esse material. Que era o quê? A base. Tipo, a base do que eu precisava para que se eu precisasse de alguma informação em relação àquela matéria, eu tinha ali o mínimo que eu precisava conhecer. A partir disso, que eu começava a resolver as questões, eu começava a... você não fez o... Eu também fiz isso, né? O grifo no código porque caiu. Uhum, Questões sim. relacionadas à doutrina, eu vinha para esse resumo. E acrescentava os tópicos. Então, acrescentava lá as ideias relacionadas à doutrina. As relacionadas ao código ia no código. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, esse mesmo código que falava com você era o resumo que falava comigo também. Então, Uhum. quando chegava, tipo, saiu o edital, que é uma dúvida muito comum, saiu o edital do concurso, o que é que eu faço? Nesse momento, é o momento de você estar com o seu resuminho, já com as anotações, com o seu código e com as principais jurisprudências já selecionadas para você ficar revisando isso exaustivamente e resolvendo o máximo de questões e colocando o conhecimento que importa dentro da sua cabeça, assim, revisando para a prova, né? Então, eu fazia isso em relação à anotação, né? Então, não era só um Certo, caderno de erro, era um resumo com as informações do que eu errava. certo. E Gerson, Hum. você costumava após resolver a questão, você costumava então buscar toda vez informações por que que você acertou e por que que você errou. Mesmo quando você acertava, você ia justificar o seu acerto, é isso? É, porque é comum, principalmente no começo, e comigo aconteceu igual a você, principalmente no começo, você acertar sem ter muita certeza. Eu Certo. acertei, mas não tenho muita certeza por que isso está certo, Uhum, entendeu? A maioria das uhum, questões é assim. Então, se você for ver realmente que você acertou com certeza absoluta, é muito pouco no começo. Então, você tem que fazer uhum, esse trabalho. Mas à medida que você vai avançando, você consegue resolver muitas questões. Por quê? Porque você já viu e diz assim, isso é aquela mesma coisa que eu já vi 500 vezes, então é isso aqui a resposta certa. Aquilo você não precisa mais voltar, porque você já fez no passado. Então, no começo, você resolve poucas questões e analisa tudo. Quando você está já no fim, você consegue resolver muitas questões e analisa menos coisas, né? Você menos analisa aquelas coisa. novidades, não acredito que errei. O que é que Sim, tinha aqui nessa questão? Apareceu que coisa aí você, nova, né? sim. Apareceu coisa nova. E existe ali alguma quantidade de questões assim apropriada para um aluno resolver?
durante o dia, ou ele deve resolver o número que ele conseguir? Existe alguma meta, alguma métrica assim para ele saber se o estudo dele está rendendo ou não? Qual era a minha métrica, né? Então, assim, todo mundo tem que ter uma métrica para saber se está avançando e se o estudo está rendendo. Qual era a minha métrica principal? As métricas principais eram as seguintes: olha, eu tenho que estudar, eu estudava 1 a 2 matérias por semana, depender quando eu avancei mais no estudo, eu percebi que para mim funcionava muito melhor se eu tivesse uma continuidade, então eu estudava 1 a 2 matérias por semana. E aí, qual era a minha métrica principal? Durante a semana, independente de como eu dividia meu tempo, eu não ficava preocupado quanto tempo eu estava estudando, eu queria saber o quanto eu conseguia avançar naquela matéria. Então, vamos dizer que minha meta era, durante aquela semana, naquelas 2 matérias, avançar 30% da matéria. Exemplo. Né? Uhum. Então, com o tempo, você vai vendo o que dá e o que não dá. Tipo, metas impossíveis, absurdas ou metas muito baixas. Então, você vai ganhando essa noção com o tempo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: não se preocupe muito no começo, porque você só vai ter noção do que você avança, do que você não avança, com tempo e estudo. Né? Quando você tem Perfeito. um pouquinho de tempo e um pouquinho de estudo, você consegue definir melhor a sua meta. E cada meta é individual. Não adianta você dizer bem assim: olha, você tem que estudar no mínimo tantas páginas ou resolver tantas questões para a pessoa fazer aquilo obrigatoriamente e não fazer aquilo com qualidade. Então, tipo, ela estudou, beleza, ela estudou as 200 páginas, fez as 200 questões na pressa, sem qualidade e não aprendeu aquilo direito. Consequência, quando for para o simulado, quando for para uma prova, não acerta as questões. Do que é que valeu isso? Não valeu nada. Cada pessoa ela tem um ritmo, algumas avançam um pouco mais, algumas um pouco menos, né? Você tem que estar preocupado se você for ver que o que, é que você precisa estudar vai demorar 2 anos. Você faz uma cálculo, assim, do jeito que eu estou indo, vai 2 anos para acabar. Então aí tem alguma coisa de errado. Então você vai aprimorando mais. Então, assim, primeira coisa, o que eu definia durante a meta para a semana eu tinha que cumprir. Tá? Não importava se eu estava estudando 3 horas num dia, 6 horas no outro, num dia não deu para estudar por algum motivo, então eu tinha aquela meta, tinha que cumprir aquela meta. E a segunda coisa, que é uma métrica também, que é a seguinte: como está a minha evolução em questões? Porque para mim o meu maior motivador, que me fazia continuar, era estudar, resolver as questões, melhorar os meus materiais e perceber que da próxima vez, quando eu resolvia sobre aquele tema, eu conseguia acertar. Então, eu ia ver como é que está o meu desempenho. Está subindo? Está melhorando? E isso acontece não só no seu estudo, que acontece, você vê evoluindo, mas você vê nos concursos. Eu acho que Uhum. pode ter sido parecido com você. Eu fui evoluindo nos concursos, que chegou um momento que eu ia para a primeira fase. A primeira fase era quase que um proforma, porque eu já tinha um nível e já tinha resolvido tantas questões, já tinha analisado tanto, que eu sabia que dar errado na primeira fase era difícil. Uhum. Então você vai pegando essa evolução. Então, duas coisas: metas que eu tinha para cumprir durante a semana, do que estudar, e medir sempre a evolução. Se eu estava evoluindo, se eu não estava evoluindo. Porque às vezes a pessoa fica estagnada, né? Você já escutou esse Sim, tipo de pergunta: estou estagnado no 70%, 60% não saiu disso. Tem algum problema. sim. Aí tem que ver o que está pecando aí, né? Exatamente. Professor Gerson, e como é que você conseguia treinar para a segunda fase? Porque concurso de carreira tem a primeira fase, a fase objetiva, que, na minha concepção, ela acaba sendo assim, um divisor de águas, né? Entre quem está no páreo e quem não está. Como que estuda para a segunda fase? Você também realizava questões para a segunda fase? Como que você encaixava conceitos doutrinários nessa fase do concurso? Tá. Então, assim, foi coisas que eu fui descobrindo também ao longo do tempo. Segunda fase foram questões que, tipo, eu descobri ao longo do tempo. Quando eu estava estudando para concurso e já vislumbrava que estava chegando a segunda fase, eu queria alguma forma de preparação. Só que na minha época praticamente não tinha. Tipo, Uhum. não existia nada. Era uma coisa assim perdida ou outra que tinha. Porque o que eu queria, na verdade? Eu queria que me dessem as questões, eu queria resolver as questões, queria mandar e queria que alguém corrigisse, porque eu não tinha noção de como é que era a segunda fase, não tinha noção de como era a correção, mas não consegui muito isso.
Então, o que foi que aconteceu? Eu pegava as questões, eu mesmo resolvia, quando tinha gabarito, muitas, você deve lembrar que de um tempo para trás, gabarito de questão subjetiva, disponibilização de prova oral, tipo, eu na Era Defensoria as Pública, 7 chaves. olha, tem coisas assim em concurso público que, para mim, são absurdas, absurdas, absurdas. Na minha prova oral da Defensoria Pública de Sergipe, caiu uma pergunta que eu não sabia a resposta. E Não até hoje não sabia. sabe. Não, então, aí eu assim, eu respondi as coisas de acordo com era um crime específico de trânsito e ele Uhum, queria saber se era crime perigo abstrato, perigo concreto, jurisprudência da STF e da STJ. Eu não sabia a resposta. Mas eu sabia o que certo. era o conceito de crime, sabia qual era o conceito de crime perigo abstrato, crime perigo concreto, fui rodeando, respondi tudo errado, mas assim, os conceitos eu sabia. E minha nota, o mínimo para passar era 5. Minha nota foi 4,95. Yes. 4,95. E aí eu fiz duas coisas. Eu pedi a prova, o espelho e a minha gravação, porque tipo, se eu não souber o que eu não me deram nada. Eu recorri sem prova, sem espelho, sem gravação. Ao lado do meu recurso administrativo já estava uma ação judicial e eu conversando com o advogado, né, porque eu estou estudando para concurso, assim, como é que pode você não ter acesso a nada? E por cadê os mínimos das garantias e direitos fundamentais aplicados aí às instituições privadas, né, que é a CESP, né, a Sim. banca que estava fazendo? É um absurdo. E no meu recurso, eu não entrei na justiça, porque o meu recurso, eu ganhei no meu recurso 0,05. Então eu fiquei Nossa. com 5. A nota Que mínima, era a nota mínima para a nota para pra passar. passar. Eu Sim. Sim. caí, se eu não me engano, da 12ª posição para a 45ª. E Nossa. recuperei um pouco nos títulos, que fui para a Sim. 41º, né? Então, Sim. assim, então a segunda fase, se contando essa história, que é uma história que quase que Engraçada eu não essa fui história, defensor né? público. Cômica. Engraçado para Sim. você, para mim, foi uma tensão danada. E Ai. aí, por que eu estou falando isso? Porque para a segunda fase você não tinha esse acesso, você não tinha o espelho, você não tinha nada. Então, eu fui descobrindo as coisas fazendo. E aí, um fator que me ajudou muito nas provas subjetivas era que você pode levar o código. E eu Uhum. fui analista, você também, né? Com Sim. certeza teve essa facilidade. Então, assim, tudo que era questão subjetiva ou peça prática, eu buscava todas as fundamentações possíveis e imagináveis no código. No código. Uhum. E isso me dava uma Uhum. vantagem muito grande nas peças. Porque eu já vi gente reprovar assim, porque aí depois começou a sair os espelhos, né? E eles davam, na minha época, era só para o candidato. Você tem que entrar com a senha, aí aparecia, Uhum. né? Sim. Tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter não sei o quê. Argumento tal. Aí eu, poxa, mas o argumento tá aqui, mas tá cortado, né? Era assim. Uhum. E tinha lá os artigos. Eu falei, epa, é por aí mesmo. Então eu fiz a Defensoria Pública de Alagoas, final de 2009, e perdi nessa fase. Mas eu tinha um espelho, eu tinha um gabarito, que eu podia ter uma base, que eu fiz. Foi isso mesmo, final de 2009. Perdi esse concurso, Defensoria Pública de Alagoas. E eu vou ter uma noção. Já sei o caminho que eu tenho que seguir. Prova subjetiva, eu tenho que fundamentar bem no código, porque ele está em minhas mãos. E aí, eu acho que essa parte você vai concordar comigo. Como a gente passou para uma área de analista que precisava saber muito código, para mim era muito fácil manusear o código e achar o que eu precisava achar. Você teve essa Uhum. facilidade também? Sim, tive muita Não é? facilidade. E eu Sim. via as pessoas assim do lado, tipo, rodando o Desesperado. código desesperadas porque não conseguia fundamentar as coisas no código. Né? Não conseguia Sim. fundamentar por quê? Porque não tem um traqueio, não tem um manuseio do código, não virou esse código para lá e para lá, para cá e para lá de tudo que é jeito. Então eu comecei a perceber, assim, no meu aspecto foi prática, né? E Sim. outra coisa que me ajudou muito em questão subjetiva foi ser objetivo e claro no que eu estava posicionando. Então a pessoa Uhum. vinha lá uma pergunta, tema tal, pode esse tipo de licitação, mostrava, por exemplo, um caso e perguntava, pode esse tipo de licitação?
Então, eu sempre começava assim. Conceito de licitação, os tipos lá de licitação. Nesse caso, devido à coisa que eu expliquei aqui anteriormente, não pode por causa disso, disso, disso. Conclusão, se agir dessa forma, não pode por causa disso e ainda tem crime assim, fundamentava em tudo que era lugar. Então, eu tinha uma Toda estrutura em que eu queria certo. demonstrar conhecimento, eu queria demonstrar conhecimento, eu queria colocar a resposta correta, mas eu queria também que o examinador do outro lado identificasse nos tópicos muita clareza no que eu estava explicando. Porque Perfeito. a gente sabe que são muitas provas e eu não sei como Uhum. é que é a correção, eu não sei o tempo que o examinador tem para analisar a minha prova, né? Eu já soube Sim. até que tem o espelho, né, tá lá. Olha, tem que ter o artigo tal, se não tiver desconta tanto, se não tiver desconta tanto, se tiver em português desconta tanto. E aí eles dão para o professor, depois passa para o português, então eles vão, se não tiver aquele artigo lá, eles vão cortar. Se não tiver argumento com aquela frase, com aquele termo lá, eles vão cortar. E quanto mais erro Uhum. de português, pior ainda, porque Vai eles vão cortando. picando e vão eliminando os pontos. Então, assim, essas são as dicas que eu queria dar em relação à prova subjetiva, e tudo que eu aprendi em relação à prova subjetiva foi na prática. Foi realmente na Uhum. prática. Né? Sim. Eu praticamente estudei para minha segunda fase dessa forma. Peguei as provas antigas aplicadas, tinha acesso a espelho, eu resolvia e depois eu ia comparar a minha resposta com a resposta do espelho. Eu acho que essa é também uma forma de fazer Sim. exercício, né? Você É, faz exercício em cima da sua prova. foi E também é exatamente importante isso. dar para Aí outra depois pessoa dessa. ler, né? Sim, sim. Se tiver, excelente. Então, tipo, depois dessa prova de 2009, aí eu fui pegando. Então é assim. Aí eu fui atrás dos espelhos. Aí tinha os Sim. grupos no Correio Web, e tinha os espelhos, rodava os espelhos. Aí você conseguia resolver questão. Mas eu fui ficando, mexe e ficar olhando espelho, ficar olhando espelho. Só para você ter uma Olha. ideia, na prova de pena, essa é legal porque a gente aqui, né, fez o mesmo concurso da defensoria. Então, o que foi que eu percebi? Eu percebi o seguinte, olha, eles querem bater o espelho. Então, eu Sim. peguei todas as provas de direito penal, né, e vi que toda a prova tinha 2 ou 3 nulidades, né? Você via lá Uhum. 2 ou 3 nulidades. E eram nulidades parecidas, às vezes tinham duas iguais ali, uma aqui. E eu fiz uma lista, todas as nulidades possíveis que já apareciam em todos os espelhos. Aí eu Ah, decorei todas as nulidades, porque é o seguinte, o cara vai tirar ponto de mim porque eu botei uma nulidade que não existia? Não vai, né? Ele quer checar o aham. espelho. Então, nulidade eu não perdia, porque quando vinha, eu botava todas as nulidades. Ah, não sei o que, prescreveu porque passou o tempo mais de 70 anos, menos de 21, menos, não sei o quê. Eu botava todas as nulidades. Então, nulidade eu não perdia. Mas por quê? Porque eu Interessante. analisei e fiquei observando muitos e muitos espelhos. Então, essa pode ser uma outra dica legal. Tipo, você vê todos os espelhos, vê os argumentos que eles usam, né? Para, a partir dali, você ter como base e raciocinar também em outras possibilidades. Então, fui perguntando, eu queria saber quais são todas as nulidades que podem acontecer nessa fase do processo que eu posso alegar aqui nesse tipo de peça. Então, eu tinha lá minha listinha e antes da prova eu já ia com a lista Das das, nulidades. das nulidades. Verdade. Quando a gente faz provas de banca, assim, bancas próprias, falo Sim, Sebrasp, PSCC, tem uma sim. maior facilidade. Eu acho que o difícil mesmo é você fazer a banca própria do tribunal. Essa eu acho que é mais difícil, é uma prova mais complexa, porque aí o examinador ele coloca o que. É. Você não tem Mas uma comparação, né? eu tenho estratégia para esse tipo de concurso. Sabe o Tem que é que eu fazia? que. Infalível. Infalível. Eu Qual não ia é? fazer. Eu não fazia. Eu não ia. Eu não ia. Porque é uma banca própria, né? Ele Não, pode assim, você cobrar. não, você não tem, você não sabe o que esperar. E tipo, tem, assim, às vezes a banca própria, o cara quer cobrar o livro dele, os artigos que ele fez. Eu fiz um concurso, para não dizer que não fiz nenhum, eu fiz um concurso assim em Goiás. Uhum. E, tipo, perdi na penúltima fase. Tipo, você tinha que, o seu estudo ele começa a ficar louco. Porque eu tinha que saber o que foi que o cara escreveu, para ler o que foi que ele escreveu, para que, porque ele gosta daquilo. Então, assim, começa o concurso, para mim, ele começa a virar tipo uma loteria.
É. Eu não tenho base. Por onde é que eu vou estudar, onde é que eu vou priorizar, começa a virar uma loucura o concurso. Então, tipo, depois dessa experiência, eu disse assim, quer saber, as bancas tradicionais e grandes fazem muitos concursos. Então, Uhum. eu não vou fazer esse tipo de concurso para chegar, tipo, eu vi colega minha, amiga minha, preparadíssima, mais preparada que eu, que foi fazer Uhum. concurso e passou, tipo, por um paredão nem sei que era o concurso que ela fez. Acho que foi Ministério Público, um paredão assim, ia sentando de cadeira em cadeira em cadeira, e a pessoa, não, mas tipo, a pessoa sai mal daquilo ali, entendeu? Então Uhum. eu vi muitas coisas acontecer e eu não queria passar por isso. Então eu fiz concurso de bancas Especializadas. consolidadas, especializadas, Isso. CESP, FCC, FCC, fiz VUNESP, e ficou por aí mesmo. Defensoria dá eu certo. precisei de três, né? Fiz Defensoria Pública de 2009, Alagoas, perdi, e da Bahia 2010, passei, aí parei de estudar, porque ia para Bahia, e aí um ano e meio depois saiu, eu soube que ia sair o concurso da Defensoria Pública daqui de Sergipe, aí eu voltei a estudar tudo de novo, e passei com esse susto maravilhoso aí da prova oral. Professor Gerson, estão perguntando aqui, eu acho Hum, que você já respondeu, como preparar os resumos para revisão? Eu acho que essa seguidora já perguntou duas vezes. Eu acho que a gente já certo. respondeu, né? Como Já, preparar. então, eu fazia um resumo mais enxuto possível com a essência do que eu estava estudando. Eu Uhum. chamo de resumo por palavra-chave, porque eu utilizava as principais palavras, ou tópicos, né? Resumo por tópicos, vamos colocar assim, resumo por tópicos, para ficar mais claro. Resumo por tópicos. Então, eu tenho tópicos, e eu ia estruturando os tópicos e botando as ideias centrais de cada tópico, e isso era a base do conteúdo. Em cima dessa base, eu ia acrescentando as coisas que eu ia estudando nas questões, coisas relevantes que eu achava ia acrescentando. E essa era a minha base para eu poder revisar depois, né? Era isso, o código, eram três coisas, né? Carreiras jurídicas, né? Era esse Isso. material, código, muito código e jurisprudência, né? E como era o Então, estudo de jurisprudência, Gerson? jurisprudência eu pegava uma vez a cada 15 dias, porque o STF saía toda semana e o STJ saía de 15 em 15. Na época, na época saía assim. Um saía de 15 em 15, outro saía uma vez por semana. Então, 15 em 15 dias eu pegava aquele material, dois informativos do STF e um do STJ, e estudava, né? Agora, o que é que eu procurava nos informativos? Que eu acho que é uma coisa importante que vale até hoje, né? É você, ao estudar os informativos, você tem algumas possibilidades. Você pode ler o informativo e querer saber tudo sobre o caso. Você pode ler o informativo e entender aquele caso. E você pode ler o informativo e extrair dali a essência da decisão, tá? Uhum. Então, o ideal é que você leia, entenda o caso, porque provas subjetivas, provas orais, eu cansei de ver, são os casos dos informativos que eles Uhum. perguntam, então é bom você saber o caso. Mas o que você precisa guardar, ou grifar, ou ter um resumo, alguma coisa, é da essência do julgado. Então, assim, em essência, isso aqui decidiu o quê, de que jeito, o que está de essência ali? Ah, é isso. Pronto, beleza. Ah, pode isso, não pode aquilo. Nesse caso, pode isso. Nesse caso, não pode aquilo. Nesse caso é assim, nesse caso é assado. Então, são essas informações que eu usava para revisar depois. A E, essência e daquela aí você decisão. também procurava nos exercícios a jurisprudência, né? O que foi cobrado nos exercícios. Porque Sim. muitas questões ainda são cobranças de informativos, né? Olha, a prova oral da Defensoria Pública que eu fiz, depois eu fui pegar as questões. De todas as questões, né? E quando eu voltei, não estou dizendo que isso é um padrão nem regra não, tá? Mas quando eu Certo. voltei 3 a 4 meses para trás, todos os Uhum. casos práticos que perguntaram na prova oral estavam em tipo três informativos. Todos. Todos os casos práticos. Por isso que perguntaram loucuras assim, tipo, no meu caso, né? Botou a criança no colo
Eu quero saber se é crime de perigo abstrato no carro, botou no colo. É crime de perigo abstrato, concreto e qual o posicionamento do STJ. Tinha sido o caso da época, de 4 meses atrás, em relação à minha prova. Então, assim, o que é que eu imagino que foi que aconteceu? Prova oral é prova oral. Vamos reunir aqui, vamos. E aí, as perguntas. Pega aí os 3 últimos informativos. Aí pegaram os casos e fizeram a prova. Foi isso que fizeram. Né? Perfeito. Então, assim, você É não vai se importante. garantir, você tem que saber como é que esses casos aconteceram e decidiram, porque boa chance dessas bancas grandes, FCC, CESP, o caso que elas vão botar é um caso que o STJ, o STF decidiu e deve estar nos informativos. Geralmente é assim. Verdade. Professor Gerson, nosso tempo está acabando aqui. Foi ótimo esse bate-papo com você, conhecê-lo aqui virtualmente, né? Sempre que quiser, volte ao nosso perfil, as defensoras, para a gente conversar. Quando sair o edital da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, já quero uma live para a gente Tá conversar sobre esse garantido. edital, a gente Claro, passar claro, para os nossos claro. seguidores todas as novidades em primeira mão. Tá? Muitíssimo obrigada pela disponibilidade, um papo muito bom, descontraído. Acho que a gente conseguiu ajudar os nossos seguidores que ainda têm muitas dúvidas de como estudar. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa, é um objetivo de vida e é muito recompensador no Sim. final. Eu É gosto muito de ser recompensador de defensor. diversas formas, né? Você está no serviço público, você ajuda as pessoas, né? Sim, Você, eu queria dizer um relato aqui pessoal meu, porque a gente, quando está estudando para concurso, meu sonho é ser isso, meu sonho é ser aquilo. Você não sabe o que é até quando você entra. Você só sabe a realidade, você só sabe se você vai ter vocação para aquilo, se você vai gostar daquilo. Quando você entrar e trabalhar lá o dia a dia. Antes é tudo uma abstração, ilusão da sua cabeça. Nada além sim, disso, nada além disso. Então, assim, se você quer um concurso, não fique tão apegado ao sonho. Meu sonho é ser juiz, não sei o quê. Não fique. Não tenha esse apego a um cargo assim, porque você só verá a realidade quando você entrar. Então, no começo, as pessoas, pelo menos na nossa época, hoje em dia eu acho que já está bem diferente. Era muito assim, Ministério Público, magistratura, Ministério Público, magistratura, Ministério Público, magistratura. E para mim foi uma realização muito grande entrar na defensoria. Eu foquei na defensoria por questões estratégicas, eu não sabia como é que era a vida, o trabalho lá dentro, né, assim, efetivamente. Eu foquei na defensoria por questões estratégicas, tanto que fiz 3, né, os 3 que eu fiz seguidos, assim, e sou muito realizado na defensoria. Então, o que vocês precisarem de mim, estou à disposição para a próxima live. E vocês que estão assistindo ótimo. podem acompanhar meu perfil, que eu sempre estou colocando, estou fazendo live, estou dando dicas de estratégia de estudo para concurso público. Muito obrigado, viu, Kiko, Ai, pelo convite. que ótimo. Ô, Gerson, prazer enorme nosso aqui, as defensoras. Já faço o agradecimento em nome das meninas. E já deixo o convite. A gente vai entrar agora ao vivo, às 21 horas, agora, falando um pouquinho sobre o concurso de analista, professor Gerson. Saiu o edital de É. analista da Defensoria Pública do DF. São poucas defensorias que têm a carreira Aqui de não tem. analista. E a gente tem o edital aí na praça. Em novembro teremos provas. E aí a gente vai conversar sobre o edital de processo, conversar sobre a matéria processo civil com a professora Lídia. Então já deixo o convite para os nossos seguidores aqui e para os seus também. Perfeito. Gerson, muitíssimo obrigada. Então, e até a próxima, tá certo? Prazer tê-lo aqui. Grande Volte sempre. abraço. Prazer foi todo meu. Grande abraço. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.